Você já deve ter ouvido falar sobre os fascinantes objetos chamados de buracos negros. Também já deve ter ouvido falar que ele é uma região do espaço onde nem a luz consegue escapar, e que possui uma singularidade no seu centro onde a curvatura é infinita. O problema dessa explicação simplificada é que ela tem dois erros. A singularidade de um buraco negro não está no centro, nem mesmo é um lugar, e não necessariamente a curvatura é infinita. Nesse vídeo vamos destrinchar conceitos de relatividade geral e geometria diferencial para entender o que realmente é um buraco negro e sua singularidade. Bem, vamos começar com o básico. O que é um buraco negro? A resposta mais completa, que é também a mais complexa, é que um buraco negro é a região dada por um espaço-tempo assintoticamente previsível menos o passado causal do seu futuro infinito do tipo luz. Se você quase teve um derrame ouvindo isso, não se preocupe. Nós vamos usar uma definição mais simples, e no final chegaremos à singularidade. Vamos supor que nós queremos calcular a distância entre dois pontos infinitesimalmente próximos no plano euclidiano. O procedimento usual é simples. Primeiro nós escolhemos um sistema de coordenadas para representar os pontos nesse espaço. Nesse caso, escolhemos o sistema cartesiano, e a distância entre eles é dada pela fórmula de Pitágoras. Um ponto importante de destacar é que poderíamos escolher qualquer outro sistema de coordenadas para representar o plano. Como o sistema de coordenadas polares, onde usamos a distância até o centro, ρ, e o ângulo com a horizontal como coordenadas. Nesse novo sistema a fórmula da distância entre os pontos é diferente, apesar da distância intrínseca ser a mesma. Ou seja, a expressão da distância depende do sistema de coordenadas utilizado. Portanto, podemos generalizar a fórmula da distância entre dois pontos no plano para qualquer sistema de coordenadas, escrevendo ela em termos de funções Gemini. É justamente esse tensor que chamamos de métrica. Um problema com essa definição é que não é simples saber qual é a geometria do espaço olhando apenas para sua métrica. Por exemplo, como nós podemos saber que um espaço tem curvatura? Vamos olhar para nossa melhor amiga, a esfera. Ela tem essa métrica, que se parece muito com a métrica do plano em coordenadas polares, com a única diferença de ter um seno ao quadrado na expressão. Poderíamos tentar encontrar uma transformação de coordenadas na esfera de forma que a expressão da métrica seja igual à forma polar da métrica do plano. Mas isso claramente é impossível, já que o plano tem uma geometria diferente da esfera. Logo, é possível saber se um espaço tem ou não curvatura se existir uma transformação de coordenadas que leve a sua métrica até a forma euclidiana. Se essa transformação não existe, então dizemos que o espaço é curvo. Existe uma maneira direta de verificar se isso é possível calculando o tensor de Riemann. Ele basicamente mede a curvatura do espaço, e é calculado por meio de derivadas da métrica. Eu poderia explicar o porquê dele ter essa expressão, e como isso está relacionado ao que eu falei anteriormente, mas isso está fora do escopo desse vídeo já que eu não quero entrar em muitos detalhes de geometria diferencial. Se vocês desejarem eu posso falar disso em outro vídeo. O importante é que agora nós temos as ferramentas fundamentais para começar a entender a buracos negros e a singularidades. Você pode estar se perguntando o que isso tudo tem a ver com relatividade? Lembre-se que, segundo a teoria da relatividade geral, o espaço e o tempo formam uma geometria em 4 dimensões, e a curvatura dessa geometria é responsável pelo efeito gravitacional. Logo, se desejamos entender a geometria do espaço-tempo, então precisamos encontrar a sua métrica, e a gravidade estará de alguma forma relacionada com o tensor de Riemann, já que ela é a curvatura desse espaço-tempo. Lembre-se também que a matéria deforma o espaço-tempo, então é natural que procuremos uma equação que relacione a métrica com a matéria. Essa equação é a chamada equação de campo de Einstein. Termos à esquerda representam a curvatura do espaço-tempo, eles são contrações do tensor de Riemann com a métrica. Os termos à direita representam a matéria, o tensor de energia-momento. Você pode imaginar ele como uma espécie de fluxo, ou densidade, de energia e momento. Pode não parecer, mas a métrica é uma solução dessa equação. Como o tensor de Riemann depende de derivadas da métrica, então você pode enxergar a equação de Einstein como um grande sistema de equações diferenciais não lineares.
É óbvio que essa equação é extremamente complexa, então é importante buscarmos por algumas simplificações se realmente quisermos ter a chance de encontrar alguma solução. E é aqui que entra a nossa definição de buraco negro. Você já deve ter visto que o horizonte de eventos de um buraco negro é esférico, então é natural procurarmos por uma métrica que tenha simetria esférica. O jeito mais direto de forçar essa simetria é impondo que a parte espacial da métrica seja proporcional à métrica de uma esfera. Podemos simplificar ainda mais o problema se supormos que a geometria é estática, ou seja, que as componentes da métrica não dependem do tempo. Como nós queremos saber a geometria na parte de fora do objeto? Procuramos soluções no vácuo, ou seja, o tensor de energia-momento é zero. Portanto, nós devemos resolver a equação de Einstein com a métrica simplificada para as funções f e g. O que se obtém disso é a famosa métrica de Schwarzschild. Fun fact: o Schwarzschild descobriu essa solução literalmente no meio de uma guerra, a Primeira Guerra Mundial. Nem o Einstein tinha certeza se as equações dele teriam uma solução exata, e ele ficou surpreso ao receber uma carta do Schwarzschild com a solução esfericamente simétrica. Tem algumas coisas que chamam a atenção nessa solução. Perceba que para valores de r igual 2m e r igual 0 a métrica é singular, ou seja, estamos dividindo a expressão por zero. Será que existe algo de errado ou incompleto na nossa descrição? Como veremos adiante, a singularidade em r igual 2m é apenas aparente, e ela surge de uma escolha errada de sistema de coordenadas. Essa região corresponde ao horizonte de eventos do buraco negro. Já a singularidade em r igual 0 é uma verdadeira singularidade. Para exemplificar isso, vamos tomar como exemplo a nossa querida esfera. Para descrever a sua geometria podemos usar a projeção estereográfica como um sistema de coordenadas. A projeção estereográfica mapeia pontos de uma esfera para um plano. Traça-se uma reta do polo norte ao ponto na esfera, e a interseção dessa reta com o plano é a projeção. Perceba que essas coordenadas cobrem quase toda a esfera, menos o polo norte. Ele é mapeado para o infinito, e a métrica tende a zero quando nos aproximamos dele. Será que isso significa que o polo norte é problemático e singular? É evidente que não. Isso apenas significa que estamos usando as coordenadas incorretas para acessar aquela região da esfera. Nós podemos resolver esse problema usando duas projeções estereográficas, por exemplo. Uma delas cobrindo o norte e a outra cobrindo o sul. Desde que nós garantirmos que a interseção desses sistemas de coordenadas seja suficientemente suave. Não há problema nenhum em fazer isso. Conseguimos cobrir toda a esfera sem nenhum comportamento singular nas coordenadas ou na métrica, e é exatamente isso que acontece na região r igual 2m. Podemos realizar uma transformação de coordenadas onde o comportamento singular desse horizonte desaparece. Elas são as chamadas coordenadas de Kruskal. Como essa transformação não é trivial, vamos olhar para o diagrama de espaço-tempo nessas novas coordenadas para entender melhor o que está acontecendo. Note que nas novas coordenadas u e v, os raios de luz são retas que fazem 45 graus com a horizontal. O horizonte de eventos é mapeado nas retas u igual a v e u igual a v. A região 1 é o espaço-tempo exterior ao horizonte de eventos, enquanto a região 2 contém a singularidade em r igual a 0 dentro do horizonte de eventos. Essa região é o que chamamos de buraco negro. Note que uma vez dentro dela é impossível sair ou enviar um sinal de luz para a região 1. Note também que o destino inevitável de um observador na região 2 é atingir a singularidade. As regiões 3 e 4 são extensões advindas do novo sistema de coordenadas. Assim como nós incluímos o Polo Norte com a nova projeção estereográfica na esfera, aqui nós também estamos incluindo essas novas regiões 3 e 4 no espaço-tempo. A região 3 se comporta como uma espécie de universo paralelo, enquanto a região 4 tem o comportamento oposto da região 2, ela é conhecida como um buraco branco. Existem diversas questões quanto à realidade dessas extensões, então vamos ignorá-las por enquanto. Note que a singularidade em r igual a 0 se mantém. Ela não é um ponto, e sim uma superfície do tipo espaço no futuro da região 2. Acontece que é impossível remover essa singularidade apenas com uma transformação de coordenadas.
O que significa que essa singularidade realmente não deve ser pensada como uma região no espaço-tempo, pois a métrica e as coordenadas não são bem definidas nela independente das coordenadas que escolhermos. Ou seja, a singularidade é literalmente um nada, um não lugar onde o espaço-tempo acaba. Portanto, a melhor definição que temos hoje em dia é que uma singularidade é incompletude geodésica. Um espaço tem incompletude geodésica quando existe pelo menos uma geodésica que acaba em tempo finito. Um exemplo simples é pensar em retas no plano. Você sempre pode estender qualquer reta até o infinito, e por isso o plano tem completude geodésica. Por outro lado, se considerarmos o plano menos a origem, esse espaço tem incompletude geodésica porque, por exemplo, essa geodésica no eixo x não pode ser estendida indefinidamente. Ela acaba na origem. Você pode tentar argumentar que a singularidade não é realmente física, mas sim um artefato da simetria esférica que usamos na nossa solução. Se você deixar partículas perfeitamente alinhadas numa esfera, elas eventualmente irão colidir na origem produzindo uma singularidade. Mas na prática quase nunca encontramos uma configuração de partículas perfeitamente esférica. Objetos astrofísicos geralmente têm momento angular e carga, muito longe de uma simetria esférica. Isso foi o argumento de muitos cientistas que negavam a existência de buracos negros. Porém, os físicos Roger Penrose e Stephen Hawking provaram os chamados teoremas de singularidade, em que se mostrava que as singularidades eram inevitáveis em qualquer solução de buracos negros. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo detalhado sobre os teoremas de singularidade, deixem aí nos comentários. Eles são a minha parte favorita da relatividade geral. Sei que isso parece e é muito estranho, mas tenha em mente que relatividade geral é uma teoria clássica, ou seja, é muito provável que efeitos quânticos impeçam que essa singularidade se forme. Mas isso ainda é algo que nós não entendemos, e é um dos problemas centrais da gravitação quântica. A verdade é sempre mais complicada. Se você gostou desse vídeo, então considere se inscrever no meu canal. Eu pretendo trazer mais conteúdos de física nesse estilo, então sinta-se livre para dar sugestões do que você gostaria de ver por aqui.